Olá, você que está chegando aqui no canal do Rick Colavito no YouTube, seja bem-vindo. Aliás, por favor, se inscrevam aqui no canal. Você está vendo no vídeo o botão de inscrever, corre nesse botão, aperta. A gente está precisando aumentar os seguidores do canal. Ah, e não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo e compartilhar com a galera. Ajuda a gente se inscrevendo no canal. Alô? Dona Lúcia? Sim? Oi, Dona Lúcia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fausto tudo da bom? Rádio Super Sucesso, comigo tá aqui o Rick Colavito também. Boa noite, não. dona Lucinha, tudo bem? Boa noite, tudo Agradecer ótimo. primeiramente a disponibilidade do tempo da senhora, tá bom? Ai, que imagina, que isso, o prazer é meu. Pois não, tô às ordens. Obrigado. Bom, a gente vai perguntar primeiro pra Dona Lúcia em que dia, mês e ano nasceu o Cazuza e qual o nome que ele nasceu, né? Porque ele não nasceu Cazuza. Qual o nome dele, Dona Lúcia? O nome dele é Agenor de Miranda Araújo Neto, o nome do avô paterno. E ele nasceu no dia 4 de abril de 1958, às 9 horas da noite. 9 Era horas uma da noite. sexta-feira santa, inclusive. Olha, pertinho da Páscoa, né, dona Lucinha? Pois é. E agora o apelido Cazuza, de onde surgiu o Cazuza? É porque meu marido é de origem nordestina, os pais são nordestinos, lá de Recife. E então lá, aqui a gente chama de menino, moleque, o garotinho, né? No sul chama-se de guri. E lá no Nordeste era Cazuza, moleque. Então, o meu marido, todo mundo, na minha família só tinha filhas mulheres. E as minhas irmãs, uma tem 3 mulheres, outra tem 2. Então, e nós somos 3 irmãs também. E aí todo mundo torcendo por um menino. E todo mundo dizia, e se vier uma mulher? Ele dizia, não tem perigo, não vem não. Vem um Cazuza aí. Olha só, Então, então- ele antes de nascer já era Cazuza. E o pai, sem querer, deu um sobrenome, um nome artístico para ele, muito simpático e único, né? Com certeza. Então quer dizer que a molecadinha já da escola, desde a época de colégio, já falava Cazuza mesmo. Exato, pois é. Quer dizer, na escola, alguns chamavam de Agenor, não eram todos, não. Porque sabe, ele estudou no Colégio Santo Inácio, Colégio de Padre, e lá ele era Agenor. Tanto que uma vez ele foi fazer um show no Canecão e tinha uns caras do Santo Inácio gritando, dá-lhe Agenor. Aí ele falou, ai gente, tem alguém do Santo Inácio aqui querendo me destruir. Imagina, roqueiro com o nome de Agenor não Putz, combina. não combinava Ia nada, hein, ficar dona estranho, Lucinha? né, Dona Lúcia? É verdade. A senhora falou que ele estudou no Colégio Santo Inácio, né? Foi. Eu fiquei sabendo que ele foi expulso de lá, verdade? Não, isso ele inventava, ele achava bonito ter sido expulso, entendeu? Ah, é? Porque tudo que era transgressão era com ele mesmo. Mas ele, na realidade, não foi expulso, não. Ele, no 4º ano ginasial, ele, no último ano, ele repetiu, e lá não podia repetir ano. Esse colégio não podia repetir ano. Então, eu coloquei em outros colégios. Mas Agora- ele que adorava dizer, eu fui expulso do colégio, não foi expulso nada. Gostava de chamar atenção, né, porque dona só Lucinha? dizer que não passou de ano não ficava bom. Dizer que foi expulso ficava uma coisa chique, né? É, bacana. A cara dele. Agora, dona Lucinha, quando ele era molecote aí, o Cazuza, qual que era o brinquedo predileto dele? Olha, ele era uma criança muito solitária, porque ele era filho único, então ele tinha uma vida interior muito grande. E ele adorava ler. Quando já lia bem e tudo, ele lia muito, lia romance, lia qualquer coisa que caísse às mãos. E ele tinha um hábito, ele lia e batia a bola o tempo inteirinho, batia a bola e lia. Eu dizia, gente, esse menino vai ficar biruta, porque lendo e batendo bola não é possível. Que time que ele torcia, dona Hein? Lúcia? Que time que ele torcia? Ele era Flamengo, como o pai dele é Flamengo, ele era Flamengo. Mas ele não era fanático por futebol, não. Ele gostava do Flamengo e pronto. E a ligação dele com a avó? Eu fiquei sabendo que ele costumava fazer já poemas quando era bem pequenininho, fazia poemas e levava pra ela ler, não é verdade? É verdade, com a minha mãe. Mas ele se dava muito bem com as 2 avós. Que a minha mãe, ele era o único neto, homem. E com a minha avó tinha 27, a minha sogra tinha 27 netos. Nossa então Senhora. era uma netarada enorme. Mas ele era o predileto que tinha o nome do marido dela. E ele era muito sabido, ele era um sedutor. Ele conquistava tudo que era velhinha. As velhinhas eram loucas por ele sempre, né? Que ele tinha muita paciência com gente velha e com criança. Então ele era sempre o queridinho delas. Agora, dona Lucinha, a senhora falou que no colégio ele gostava de inventar que era expulso da escola, coisa e tal. Mas agora a matéria que o Cazuza era craque, que a senhora lembra que ele sempre dava orgulho pra família. Olha, tirei 10 em tal matéria. Qual era a matéria que ele era bom? Ele gostava muito de história, geografia e português, ele era o máximo, né?
História e geografia ele adorava, ele era muito curioso. Ele, para você ter uma ideia, ele lia um romance com o Atlas do lado, para saber onde é que estava passando, qual era a cidade que a pessoa estava. Era uma coisa muito interessante, ele era muito diferente. Pesquisador, né, dona Lucinha? E uma pessoa diferente, ele era diferente. Eu acho que até hoje eu nunca vi uma pessoa tão interessante como ele. Deixa eu perguntar uma coisa. A senhora acha que esse gosto pelo português foi o que levou ele a fazer o vestibular de comunicação? Pode ser, porque ele quis ser jornalista, ele quis ser tudo ligado a uma boa escrita também, né? Ele redigia muito bem, as redações dele no colégio eram lindas. Eu tenho uma redação que eu guardei até hoje, que ele tinha... Mal escrevia, tinha uns 9, 10 anos de idade, uma redação linda. Tá, mas ele desistiu 3 semanas depois que ele entrou na faculdade. Porque o João prometeu a ele que daria um carro se ele passasse. E não cumpriu. Aí, não, cumpriu. Ele ganhou o carro. Aí largou lá, porque aí o João falou, mas eu disse a você que só dava o carro se você passasse no vestibular. Ele falou, pois é, eu não disse que eu ia cursar. Boa. Eu disse que eu ia fazer e ia passar. Garoto. Cumpriu a parte dele. Esse bicho é esperto, viu? Gostei dessa. Tem coisas que o Cazuza lembra a minha pessoa um pouco, cara. Eu dava umas aprontadas dela. Eu tô coisa de filho único, viu, dona Lucinha? É Eu também sou verdade, filho único, tem coisa que a gente acaba fazendo mesmo. Mas E filho único tem uma vida interior muito grande, né? Porque fica sozinho em casa e pensa mais do que os outros que têm irmãos. Eu não sei se é isso. Talvez. Mas ele chegou a se formar em alguma coisa? Ou ele não concluiu a faculdade? Não, ele fez 2 vezes vestibular e passou, mas não cursou nenhuma vez. Qual foi a ele outra? chegou a frequentar assim 1 mês e depois achou tudo chato. E aí, quanto mais velho ele ficava, mais chato ele achava, né? Também tem sim. isso. Achava os professores burros, aquelas bobajadas. Ô, dona Lucinha, agora na opinião da senhora gostaria que o Cazuza tivesse se formado em qual área? Não, Na e opinião se da ele senhora. tivesse terminado a faculdade de comunicação, eu já estava satisfeita, mas ele não quis, então o que eu vou fazer, né? Não tinha jeito. A Aí gente, começou a gente trabalhar. sempre quer o filho, a imagem e semelhança da gente, mas nem sempre a gente consegue. E aí ele começou a trabalhar na Som Livre, né? Foi. Como é que ele foi parar lá na Som Livre? Foi quase que como um castigo, porque ele que não queria mais estudar. Aí o João falou, tá bem, então você ficar sem trabalhar não pode. E o João inventou um trabalho para ele lá, e o João mesmo que pagava, ele não sabia, e ele achava que era um ordenado, mas era um tipo ordenado mesada, né? Era mesada em troca do ele não trabalho. sabia que ele não era funcionário, ele achava que ele era. E o João todo mês dava um dinheiro lá para ele, como se O fosse um Cazuza, ordenado. se soubesse que recebia a mesada do pai, devia ficar bravo. Nossa, ele saía do mesmo dia do emprego. Ele não queria depender de ninguém, né, De dona Lucinha? jeito algum, é O verdade. que ele fazia lá? Qual que era a função dele, dona Lúcia? Ele trabalhava com o Lulu Santos. O Lulu também fazia a mesma coisa que ele, seleção de repertório. A Som Livre recebia, assim, não sei quantas fitas, naquele tempo era fita cassete, né? E eles, eles tinham que escutar as fitas todas e fazer uma seleção do que eles gostassem ou não, para depois passar na mão do produtor, para poder os artistas gravarem ou não. Então eram ele e o Lulu, os 2 trabalhavam juntos. Ô, dona Lucinha, agora quando foi a primeira vez que o Cazuza falou, chega, não quero mais morar nesse teto, vou sair de casa? Como foi a reação da senhora e pra onde que ele foi? Ele se mudou da minha casa umas 5 ou 6 vezes e voltou. Mas a primeira vez ele tinha 18 anos. Aí imagina, eu fiquei de cama, né? Filho quase único, tive né? um troço. Chorei. Quando eu vi, então, ele tirando as coisas dele, eu quase tive um troço, mas eu chorava. Foi uma coisa horrorosa. Ridícula, aliás. Ele queria morar sozinho, já estava ganhando um dinheirinho e foi. Mas eu não me conformava com isso. Mas nessas idas e vindas, ele morou comigo muitas vezes depois. Né? Mas isso já... Que aí, por exemplo, ele estava morando sozinho e aí foi convidado para ser vocalista do Barão. Então ele chegou lá em casa e falou, papai, quero te pedir uma coisa. Eu vou tentar, tem uma banda de rock aí que me chamou para ser vocalista. Eu queria que você me desse 2 anos morando com você e me dando uma mesada para eu tentar fazer sucesso. Aí o João falou, tá bem, tá fechado. Aí ele voltou lá para casa para morar com a gente e fez sucesso em menos de 8 meses. Olha o só. Barão, me lembro que o Barão gravou o disco, em 8 meses já estava com estourado.
nas rádios, tocando Podia Nascer Feliz e tudo. Primeiro com o Ney, depois com eles. Então, imediatamente, a primeira coisa, saiu lá de casa de novo. Mas aí eu já não chorei tanto, né? Eu achei que era bom. Que ele aprontava muito. Ô, dona Lucinha, agora a influência do Léo Jaime na entrada dele do Barão foi total, não é verdade? Foi fundamental, porque o Léo frequentava muito a minha casa. Ele é de Goiás, e ele ia muito lá para casa, passava dias e tudo, logo que ele veio para o Rio. E ele já tinha escutado o Cazuza cantar, tocar violão e cantar, antes de nós até. E aí convidaram ele para ser o vocalista, ele foi o primeiro convidado. E ele disse, olha, eu estou em outra, não quero isso não, quero fazer uma carreira sozinho. Mas eu tenho um amigo que talvez acerte com vocês, e assim ele foi pro Barão. Nossa, como são as coisas. E o primeiro disco vendeu pouquinho, né? Vendeu acho que 7.000 cópias. Vendeu, mas foi um disco muito barato também, porque o disco foi gravado num dia só. Ah, um dia só? Foi um domingo, nas sobras de horário do estúdio, eles gravaram. Aí eu me lembro que eu mandei lanche para eles, mandei comida, mandei uma porção de coisa, bebida, e eles num dia só gravaram tudo, num fim de semana. Agora, dona Lucinha, o seu João apostava no sucesso do filho ou nunca acreditou nisso? Não é que ele não tenha acreditado, mas ele tinha uma posição desagradável, né? Ele, dono da gravadora, o filho gravar lá, ele ficava... Eu, por exemplo, gravei Poderia 2 ser discos. rotulado, né? Eu gravei 2 discos, mas não foi lá, foi na RCA, na antiga RCA Vitor. E não fiz o menor sucesso. Então... Dona Lucinha. E outra coisa, poderiam rotular até o Cazuza de o filho do dono da gravadora. E rotularam mesmo. Rotularam ele? Mas ele era tão bom, que no mínimo, em um ano, talvez até menos, o João virou o pai do Cazuza. É verdade. Ele tinha uma personalidade tão forte, e claro, era talentoso, tudo, então... É porque eu não tinha o talento que ele tinha, então fiquei sendo a mulher do João Araújo a vida toda, né? É verdade. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nesta vida, e algum veneno anti-monotonia. E veio o segundo disco, né, dona Lucinha? No segundo disco já recebeu um monte de elogio. O primeiro já foi bem elogiado. Foi. O Caetano elogio... cantou uma música deles, do Todo o Amor que houver nessa vida, cantou no Canecão, foi uma coisa linda. E aí ele recebeu muito elogio do Caetano Veloso, né? Como é que ele conheceu o Caetano pessoalmente? Como ele conheceu? É porque o pai dele, desde 15 anos de idade, trabalhava em gravadora. Então, o João lançou todo mundo, Djavan, Caetano, Novos Baianos, Jorge Ben. Então, o Cazuza nasceu no meio desse pessoal todo. O Caetano viu ele pequenininho. Ah, tá. Então, agora... para ele não foi problema nenhum. O Caetano gostava, o Gil, todo mundo, Gal, Bethânia, ele se dava muito bem com todo mundo. Ô, dona Lucinha, de quem que o Cazuza era fã, assim, musicalmente falando? Olha, ele gostava muito do Lupicínio. Louco por Lupicínio, ele dizia que ele era o Lupicínio Rodrigues do rock. Olha só. Janis Joplin ele gostava bastante também, né? Ele adorava uma dor de cotovelo. E Caetano e Gil, ele dizia, cada vez que eles lançavam um disco, a minha cabeça abria mais. Ele sempre dizia isso. Legal, bacana, hein? E estrangeiros ele gostava de muitos deles, aqueles poetas malditos ingleses, Jacques Kerouac, Allen Ginsberg, os poetas todos malditos, ele adorava. Então ele teve grandes influências, Janis Joplin. The Doors. Ele gostava, aquele, como era o nome? Joy Division. O Jim Morrison também, né? O Jim Morrison, exatamente. Então... Eu me lembro que uma vez eu fui a Londres e ele me fez uma encomenda de discos, escreveu, porque naquela época era difícil comprar no Brasil, e eu entrei numa loja, o homem me olhou como se eu fosse um ET. Eu com aquela lista na minha mão, não sabia nem o que era aquilo, né? Jim Morrison, Joy Division, que era um conjunto que estava na moda, mas completamente maluco. Muito bom, hein? Joy Division. Muito legal. Aí depois disso veio o convite para gravar o tema do Bete Balanço, né, dona? É verdade. E como Isso é que foi uma essa encomenda gravação? da Tizuka. Aí... Da Tizuka e a Tizuka, que é a diretora do filme Cazuza. Hein? Que é a própria diretora do filme Cazuza. É a diretora do filme, foi ela que convidou. Legal. Então foi ótimo, ela convidou o Barão, não foi só o Cazuza, né? Mas Cazuza fez a letra, Frejá fez a música e estourou mesmo, foi um sucesso. E ele participou do filme, inclusive. Quem vem com tudo não cansa, Bete Balanço, meu amor.
me avise quando for a hora. Agora, dona Lucinha, no filme do Cazuza tem uma cena que me chama a atenção, que eu falei, meu Deus do céu, é coisa de menino mimado mesmo. É aquela cena da gasolina que ele coloca na cabeça, fala que me ama, senão eu vou explodir tudo. Como que foi essa cena? Retrate pro nosso público aqui, dona Lucinha. Aquilo foi uma fantasia. Aquilo, na realidade, não foi assim que aconteceu. Entendi. Não foi assim. Ele foi lá em casa buscar um talão de cheque e eu não estava. E eu que guardava os talões dele, os velhos, os novos. Eu que tomava conta da conta dele do banco, porque ele não sabia. Ele dava o cheque e não anotava no canhoto. Então, eu que toda segunda-feira eu ia ao banco para ver os cheques que tinham batido, não sei o quê. Porque aí... e pegava os talões novos e só dava para ele um novo quando ele me desse o canhoto do velho, porque senão eu perdi o controle total. E assim, eu estava lá com os cheques dele e ele foi na minha casa, naquela época não tinha celular, não tinha nada, e ele chegou lá e tem uma empregada muito antiga e ele falou, Tereza, cadê a mamãe? Aí ele falou, a mamãe saiu. Aí procuraram, sua mãe saiu, procuraram, não acharam os talões. Quando eu cheguei de noite em casa, ela falou, o Caju teve aí. Eu falei, o que ele queria? Ele queria o talão de cheque dele, nós não achamos. E ele deixou um recado para a senhora. Eu falei, qual foi o recado? Aí era um palavrão enorme. Olha, diz para a mamãe e tomar naquele lugar. Sim, foi assim. Ave Maria. Tomar caju. Exatamente. Eu aí falei, então tá bom. Eu falava com ele todo dia no telefone pra saber se ele precisava de alguma coisa, ligava pra casa dele e tudo. Eu fiquei uma semana sem falar com ele, não telefonei, não fiz nada. Aí ele ia pra Belo Horizonte fazer um show e o carro dele acabou a gasolina no Rebouças. E aí ele me ligou do orelhão. Ele falou, mamãe, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô fazendo aquilo que você mandou eu fazer. Enquanto você não mandar parar, eu não paro. Aí ele, para com isso, eu não gosto dessas brincadeiras bobas. Eu falei, não tô brincando, eu recebi um recado teu. Mas não era pra ter dado o recado, a Tereza deu de sacanagem, não tinha nada que dar esse recado, não sei o quê. Eu falei, pois é. Aí ele falou assim, não, me quebra um galho, eu tô aqui sem gasolina aqui no Rebouças. Aí eu mandei o motorista ir lá e fez tudo. Eles romancearam o negócio, mas na realidade aquilo não aconteceu. Foi parecido. Cinema tem que dar uma incrementada. Né? Claro. A senhora participou de alguma maneira da criação do filme? Eu não me cabia fazer isso, né? Eu não li nem os roteiros, porque fizeram 11 roteiros até acertar, eu não tinha lido os roteiros. Agora eu quis assistir algumas cenas, então todos os shows eu fui, todos os shows que foram gravados eu fui, e as cenas leves eu assisti todas. Quando começou Barra Pesada eu não quis assistir mais nada. Só assisti quando ficou pronto. E aí fomos nós dois, eu e o João, assistir com o Daniel Filho, que é muito nosso amigo, conheceu o Cazuza pequeno, e ele disse, olha, eu não vou deixar passar nada que vocês não queiram. Aí nós assistimos e gostamos do resultado final, porque também pintar o Cazuza como um santo bobinho, tudo não ia retratar. O filme agradou, porque as pessoas viram que era verdadeiro, né? Mas esse é o Cazuza, não tem, né? Claro, pois isso é. Hoje até li uma matéria na Folha de São Paulo, porque a Globo vai passar hoje à noite o filme, né? Às 11 horas. E aí eles falando assim, uma crítica do filme, dizendo que era filme da vida do Cazuza, mas que tinha sido manipulado pelos pais dele. Aí, eu falei, gente, o que eles queriam mais ali? Eu acho que foi uma linguagem até para os jovens, para a família, né? Retratando realmente esse ídolo. Ninguém manipulou nada, eu quis que fosse igualzinho, sabe? Pra mãe, pra pai assistir aquilo, não é moleza, né? Não é fácil não, dona Lucinha. Lucinha. Mas enfim... Ô, dona Lucinha, agora qual cena do filme que a senhora olha pro Daniel de Oliveira, que é o ator que fez o Cazuza, aliás, brilhante ator, que a senhora fala, puxa vida, eu tô vendo meu filho, é meu filho. Olha, você sabe que eu não tanto, porque eu assisti as gravações, mas o João não sabia de nada. Ele passou, porque tem momentos que é o próprio Cazuza, por exemplo, no Rock in Rio, tem momentos que é o Cazuza. É verdade. E o João ficava pra mim, esse quem é? É o Cazuza ou o Daniel? Ele ficou o filme inteiro assim pra mim. Foi uma coisa. Nos shows, então, ele ficava enlouquecido com isso. Mas a mãe sabe, eu sei exatamente os momentos que eram o Cazuza ou não. O pai é diferente.
sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Mas também mãe carrega 9 meses na barriga o filho, Não é é diferente fácil, de não, pai. dona Lucinha. Não Agora- desfazendo dos pais, mas é verdade. Agora, dona Lucinha, como a senhora reagiu quando o Cazuza chegou? Não sei se ele chegou, contou pra senhora. Como que a senhora Como é que foi soube essa a história? história do HIV, que quando ele chegou e contou, olha mãe, estou HIV, ou ele não falou nada? Como que Não, foi pra foi senhora? o seguinte, nós ficamos tensos, porque o médico nos chamou antes, o João e eu, e falou que o exame tinha dado positivo para HIV. Eu não sabia nem o que era isso, nunca tinha visto essa E doença naquela na minha época vida. tinha um preconceito muito grande, né, dona Lucinha? Eu não sabia nem o que era isso, foi muito no começo. E aí eu falei, olha, você não pode falar isso para nós, tem que falar para ele, porque ele é um homem feito, ele tinha 28 anos, tem que falar para ele. Então, ele esperou até segunda-feira e o Cazuza foi lá para saber a resposta dos exames e tudo, e ele contou. E o Zeca, a única pessoa que eu contei foi para o Zeca, para Ezequiel. E o Zeca falou, eu vou esperar ele na porta lá do médico para ficar com ele. Eu digo, então tá bem, ficamos nós dois em casa esperando, daqui a pouco chegou o Cazuza lá em casa. E aí ele me disse que o Zeca te falou com ele, vamos lá para o estúdio para você mixar teu disco, não sei o que. Ele falou, não, eu vou lá em casa. Lá foi onde tudo começou, eu preciso ver meus pais. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, pra viver. Você tá muito doente mesmo? Eu não tô um cara de doente, né? Eu tive muito mal mesmo. Mas agora eu tô ótimo. Tô levando minha vida normal, tô fazendo meus shows, fazendo minhas farras, tomando meu porre. Eu tô perguntando isso porque você sabe, quer dizer, tá sempre muito associado o teu nome a AIDS. A AIDS, é. Você tá aidético? Não tô aidético, não. Eu tive um problema muito sério, entendeu? Eu tive uma coisa de pulmão seríssima, estranhíssima. E realmente eu achei que eu tivesse com AIDS. E não tinha coragem de fazer o exame, né? Mas agora tá tudo legal. Agora, essa coisa de AIDS e de tudo, às vezes eu acho que eu devia até participar mais, sabe? Fazer... Para em par, procurando agulha num palheiro. Como é que foi o tratamento lá? É um estresse nervoso que eu tive, né? E... estresse nervoso. Aí eu fiquei lá fazendo medicamento, o tratamento psiquiátrico. Mas agora tá tudo bem. Agora você já tá melhor. Não estou nervoso! Não sou louco, não. Tô muito bem. Então foi uma grande prova de amor que ele nos deu. Ele foi lá para casa e aí nós choramos juntos e conversamos sobre isso. E ele confiava muito no pai. O João dizia, você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer. E ele adorava escutar isso. Os 4 anos que ele ficou doente, ele dizia, papai, vem aqui em casa, vem me dizer aquilo que você diz. Aí o João chegava lá. Até no momento desse ele queria ser paparicado. Ele dizia, você não vai morrer porque eu não vou deixar você morrer. Agora, dona Lucinha, a decisão dele contar para o público, partiu do Cazuza mesmo? Ele consultou a senhora e o seu marido? Não, ele nos consultou, ele falou, olha, eu vou abrir com a imprensa, isso lá em Nova York, que o Zeca Camargo queria uma entrevista com ele. Aí eu peguei e falei, Cazuza, não faz isso. Ele falou, não, eu vou fazer, mamãe. Pelo seguinte, falou para nós dois uma coisa que nos desarmou. Ele disse assim, uma pessoa que canta Brasil, mostra a tua cara, não pode esconder a sua num momento desse, ninguém vai acreditar em mim. Verdade. Aí nós achamos que ele estava certo, ele falou, para nós foi um alívio, para ele também, eu pensei E foi um que... ato de muita coragem, né, dona Foi, Lucinha? eu acho que o legado que ele deixou não foi só de belas canções, Não, não. foi de coragem, o foi um legado exemplo de foi coragem. de coragem, principalmente, porque ele ajudou a milhões de soropositivos a mostrarem as suas caras também, Verdade né? mesmo. E ainda mais naquela época dos anos 80, para quem não se lembra, o pessoal cogitava que se encostar toalha com toalha ficava doente. Verdade. Era um absurdo. Você era não um pode tratado- escovar, tem não que podia limpar a dividir o mesmo privada. copo, abraço, aperto de mão, tudo isso pegava. Imagina, eu aqui vivo agarrada com as minhas crianças, dia e noite. Eu vejo o futuro repetir o passado.
eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de 5 anos de luta contra a AIDS.